Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Em instantes nós vamos começar a palestra com o Dr. Albert, mas se o auditório estiver lotado e algum colega desejar assistir no auditório 2, ele está sendo transmitido simultaneamente para o auditório 2. Então, se alguém quiser se deslocar para lá, ou se algum colega estiver chegando, não encontrar um lugar, pode assistir no auditório 2. Boa noite. Então, boa noite a todos e a todas novamente. Sejam muito bem-vindos a essa noite de formação. O Dr. Albert já é um visitante contumaz aqui no Campus Erechim. Deve ser a 5ª edição, né, Albert, deste momento, num projeto pioneiro do Dr. Albert junto a todos os campi do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Nos anos anteriores, o público prioritário eram os colegas. Esse ano são os nossos discentes, é por isso que vocês estão aqui. E o nosso tema da palestra de hoje é prevenção e combate ao assédio. Então, o Dr. Albert vai palestrar sobre esse tema,
Vocês podem o interromper a qualquer momento. Só pela dimensão do auditório, por favor, falem alto os seus questionamentos, as suas perguntas. O Dr. Albert pode responder ao longo da palestra, se vocês tiverem alguma dúvida no momento da exposição, e vai estar aberto também aos questionamentos ao final da palestra. Então, Dr. Albert, por gentileza, assuma uma boa palestra. Obrigado. Boa noite a todos. Demian, tem gente lá na outra sala ou não? Tá. Então fica até melhor se ficar lá, que se tiver gente mais lá, a gente perde esse contato próximo, né? Mas, então, agradecendo a presença de todos aqui. Meu nome é Albert, sou procurador federal, atuo mais especificamente na consultoria e assessoramento jurídico do IFRS. E antes de irmos para o tema, preciso explicar para vocês no final das contas, o que faz um procurador, né, qual é a nossa atividade, né? E no final das contas, tudo que passa aqui no IFRS, em algum momento, tudo que se faz no IFRS, em algum momento vai passar pela procuradoria. Por exemplo, na hora quando vocês ingressaram aqui, né? Processo seletivo. O edital, a minuta do edital passa pela procuradoria. Cadeira onde em algum momento teve que ser comprada, isso aí passa pela procuradoria. Tanto a minuta do edital quanto a minuta do contrato. Se o IFRS Campus Erechim fizer uma parceria com uma empresa ou com uma outra instituição pública, a minuta daquele acordo de parceria ou daquele acordo de cooperação vai necessariamente passar pela procuradoria para que a gente diga, ok, pode ser dado seguimento a essa parceria, e muitas vezes essa parceria redundará numa bolsa de pesquisa, uma bolsa de extensão, uma bolsa de estudo, de ensino, e acaba refletindo na vida de vocês. O edital de concurso público de professores que dão as aulas para vocês, dos técnicos, passa também por nós lá. Então, no final das contas, tem toda essa parte de consultoria. Também pode ser que, em algum determinado momento, nós tenhamos que ir para o debate judicial. Quando, por exemplo, vindo já para o nosso assunto, alguém no IFRS vier a ser assediado moral ou sexualmente por um servidor do IFRS. Aquele que for assediado poderá postular em juízo uma indenização por dano moral e ou material contra o IFRS. E nesse momento nós faremos a defesa lá no judicial. Preciso fazer um parênteses, não sou só eu que faço isso. Eu estou na reitoria em Bento Gonçalves, mas nas licitações nós temos 19 colegas no Brasil afora que trabalham para o IFRS. Também tantos colegas que trabalham em equipes especializadas de contencioso. Então eu fico à frente, faço mais assessoramento direto do reitor, dos pró-reitores, dos diretores gerais, e tantos colegas fazem essa outra parte de contencioso e de pareceres em processo. Esse é em resumo, para não ficar tão chato, é o que faz a Procuradoria Federal junto ao IFRS. Vamos fazer a primeira combinação da noite. Quando a gente fala aqui, o título, para não ficar tão grande, né, e ter um pouco de espaço aqui no slide, eu coloquei que é Prevenção e Combate ao Assédio. Mas quando eu falo em assédio, eu estou querendo dizer assédio como gênero de algo que inclui assédio moral, assédio sexual e demais violências de cunho sexual ou moral contra servidores e contra, eventualmente, os estudantes aqui do IFRS. E o foco é exatamente na primeira palavra, a prevenção. A gente não quer que isso aconteça. A gente não quer que estudantes aqui sejam assediados, sejam humilhados. Não quer que servidores do IFRS sejam assediados, humilhados. Porque a gente, além de preservar a saúde e
física, psíquica de todos, a gente não quer ter esse desgaste lá no judiciário. A gente não quer que a instituição pare de fazer essa atividade principal, que é dar aula, que é fazer pesquisa, fazer extensão, para se voltar para um problema que poderia ter muito bem sido evitado. Então o foco aqui é na prevenção. E por que nós temos que falar desse tema? Direito para muitos é uma coisa um tanto quanto chata, mas eu preciso trazer aspectos constitucionais, aspectos conceituais, e eu preciso ter um pouco de cuidado também na fala, porque eu sei que tem menores aqui na turma, assim como tinha menores na parte da tarde. Então, esse tema, ele tem sido bastante comentado na mídia, se vocês colocarem aí nas empresas especializadas de jornalismo, o tema tem sido muito tratado. Todo mundo fala em assédio, assédio. E muitos têm perguntado, puxa, mas por que se fala tanto em assédio agora? E temos que pensar se isso apenas está ocorrendo agora, ou se isso já acontecia antes, e não nos dávamos conta desses fatos, ou se até certo momento atrás, entendia-se que essas condutas eram normais. E em determinado momento isso passou a não mais ser encarado como normal. Em alguns momentos, a sociedade exigiu uma postura diferente da sociedade, exigiu do Congresso Nacional a adoção de medidas legislativas diferentes, porque não se entendia mais como correto aquela conduta. Por exemplo, algum tempo atrás, e depois eu vou dizer qual é que é a solução que foi dada para esse problema, mas até algum tempo atrás, eu levava a minha filha, na época tinha 4 anos, 4, 5 anos, ao estádio de futebol. E eu sempre ficava pensando, quando ela crescesse, se eu deixarei ela continuar indo ao estádio. Isso eu estou falando lá em 2002, 2003. Porque aquele ato de levar a minha filha ao estádio, a depender da idade que ela tivesse, seria praticamente um ato de tortura. Porque aquilo ali não era ambiente para levar mulheres. A sociedade foi mudando e hoje nós vemos muitas famílias indo ao futebol e a nossa postura lá no estádio mudou. Até porque hoje todos os estádios tem câmera para tudo que é lugar. Aquele medo que eu tinha em relação à minha filha tem uma solução. Vou deixar para depois e muitos de vocês até podem se assustar com o tipo de crime que foi previsto em 2018. E que nós não estávamos acostumados a entender aquilo ali como sendo crime, mas hoje é. Tá? Bom, na Constituição Federal, artigo 1º, inciso 13, é o seguinte, que é princípio ou fundamento da existência da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana. E como é que eu efetivo esse princípio, esse fundamento? Através do cumprimento ou a garantia de direitos que estão lá no artigo 5º, que é vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Quando eu falo em liberdade, eu estou falando inclusive da liberdade sexual. Bom, quando eu falo em vida, eu estou falando não só do fato de viver, mas também de viver em condições dignas, físicas, psíquicas, e que o Estado consiga, além disso, atender aos direitos sociais que estão ali no artigo 6º, que dentre tantos direitos sociais, ele elenca lá como a educação, moradia, trabalho, lazer, mas veja que ali tem a educação. E mais adiante na Constituição Federal diz que a educação é direito de todos e dever do Estado. E é nosso dever, aqui, IFRS, dar condições ambientais para que vocês possam aprender com dignidade. Que vocês não sejam humilhados por um professor. Tá? Porque no momento que um aluno é humilhado, assediado moralmente, assediado sexualmente ou importunado sexualmente, nós temos consequências extremamente gravosas para a pessoa que foi assediada e para a instituição.
Primeiro porque a imagem daquela autarquia, por exemplo, do campus Erechim, ficaria maculada porque ali houve um caso de assédio. E o que se faz a partir de então? Deixa assim, apura, o que nós vamos fazer? E se vocês jogarem no Google, Instituto Federal Assédio Sexual, vocês verão uma série de casos que têm sido relatados, apurados e sancionados, e fica lá aquela, como a gente chama, aquela condenação perpétua do nome da autarquia. Como é que se faz para limpar o nome? É evitar que novos casos surjam. Ou, se não surgiu, evitar que venha a surgir. Tá? Então, por que falar de assédio? Por causa desses 4 itens principais. E vamos, primeiro caso do assédio, o que é assédio moral. Não sei se vocês já estudaram o conceito do que é o assédio moral, mas então, a partir de exemplos, acho que fica mais fácil até para o pessoal não dormir. Digamos assim, sou professor, tá? E eu já fui professor também de Direito. Mas digamos assim, em determinado dia, uma segunda-feira, à noite, às 7h30 da noite, começava a aula, o aluno entra na aula e o aluno entra atrasado, entra às 7:50. O aluno entra e eu digo o seguinte: bom, só podia, né, chegar atrasado. Foi assédio moral? Não precisa responder ainda. Na segunda-feira seguinte, o aluno chegou no horário, eu cheguei no horário, o aluno chegou no horário, mas eu começo a fazer a chamada e eu digo o seguinte: pô, dessa vez não chegou atrasado, que é costumeiro fazer isso, né? Na segunda-feira seguinte, eu puxo um outro assunto e eu miro de novo no mesmo aluno e faço mais um comentário depreciativo. Na próxima segunda, eu faço a mesma coisa. Vejo que a minha conduta foi reiterada. Certo? Ou seja, o assédio moral, ele exige que a conduta seja reiterada e que eu tenha a intenção de fazer com que aquela pessoa que esteja sendo alvo dos meus comentários se sinta menos em relação aos demais e queira deixar de pertencer àquele grupo. Queira sair da aula, queira sair do curso, queira sair do IFRS. Eu, através dos meus atos, eu busco esse intento. Na frente dos outros todos, eu faço essa humilhação constante de forma reiterada. Isso pode acontecer também do coordenador em relação aos seus subordinados. Em toda reunião, ele chega e faz atos de humilhação de um determinado servidor em relação aos outros, de forma reiterada. Toda terça-feira tem reunião do curso, da coordenação do curso, e sempre vai lá e dá uma cutucada no servidor. Também pode acontecer que os servidores, de repente, não gostam do diretor-geral. Em todas as reuniões da direção, eles vêm e façam comentários ofendendo a honra, a imagem do diretor. O que eles estão querendo? Que ele não seja mais diretor, que ele peça a remoção, peça para ir para Bento Gonçalves, para Rio Grande, bem longe. A intenção dos servidores é fazer com que ele peça o boné. Pode ser também que os alunos da mesma turma não gostem de um determinado aluno, por N motivos, religiosos, políticos, time, etc. E a turma se volta contra aquele aluno e tenta fazer com que ele se sinta não pertencente àquele grupo. Moral da história: com esses exemplos que eu dei para vocês, eu tratei das formas de assédio, que pode ser vertical descendente, ou seja, do superior hierárquico em relação aos inferiores, pode ser vertical ascendente, ou seja, dos inferiores hierarquicamente em relação ao superior, e pode ser colateral. Além disso, pode acontecer que o professor não gosta de um aluno e a turma também não gosta daquele aluno. E professor e alunos se juntam para fazer chacota de um determinado aluno, e aí nós temos o assédio moral misto,
que é vertical descendente e colateral. Essas são as formas. Responsabilização. Bom, se for o professor aqui que fizer um assédio moral, praticar condutas de assédio moral, e isso for comprovado através de um processo administrativo disciplinar, o que vai acontecer com o professor? Demissão. Aí você deve estar se perguntando, puxa, mas o servidor público é demitido? Sim. Observado, contraditório pela defesa, tem um processo administrativo, sigiloso, mas ele pode ser demitido se ficar configurado assédio moral, assédio sexual também. Se for aluno que praticar o assédio, bom, se for aluno vai ter que se observar o procedimento existente na organização didática do IFRS e é possível, dependendo da situação, que seja suspensa a matrícula ou, dependendo do caso, vai para o CONCAMP, que é o Conselho de Campus, e pode ser que o aluno seja expulso. Isso eu não falei detalhe. Moral da história, todo cuidado é pouco, né? O jeito que a gente se manifesta, o jeito que a gente expõe o nosso pensamento, é livre a manifestação do pensamento, mas nós respondemos pelo excesso que for causado. E quando houver dano à imagem, ou à honra ou à privacidade de determinada pessoa, nós seremos responsabilizados civilmente, ou seja, seremos obrigados a pagar. Falando, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, se um professor assedia moralmente um aluno, o aluno ingressa em juízo pedindo ressarcimento, né, pelo dano moral e dano material, o IFRS, ao final, vai ter que pagar aquela indenização. Mas como foi um servidor que deu causa a esse dano pecuniário, nós temos o direito, também constitucional, de buscar a reparação, o ressarcimento. Nós vamos dizer assim, servidor, foi tu que causou esse dano, nós pagamos antes e agora a gente vai buscar de ti o ressarcimento do valor. Tá? O ano passado foi bastante frutífero em relação à legislação que trata do assédio sexual. Quantos aqui trabalham em empresas aqui na cidade? Não precisa dizer empresa, só levantar a mão, por favor. Bastante gente. O pessoal precisa de um café, né? Porque de noite é difícil estudar. Eu também sei que eu estudava de noite e era difícil. Bom, vocês estão sabendo que desde março desse ano, na empresa de vocês tem CIPA, se a empresa de vocês tem CIPA, ela é obrigada a fazer um treinamento de prevenção e de combate ao assédio. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui, a empresa de vocês é obrigada a fazer. Tanto é que o nome mudou. Antigamente era Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Agora é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Porque faz parte da política da CIPA agora também prevenir e combater o assédio. E de 12 em 12 meses, desde o presidente da empresa até aquele que está no menor nível hierárquico da empresa, é obrigado a se qualificar com relação a esse tema. Além disso, as empresas que cumprirem com as metas desta lei, que estabeleceu o programa Emprega Mais Mulheres, vão ganhar um selo de prevenção e de combate ao assédio. Isso aí vai ser regulamentado pelo Ministério do Trabalho, mas então, nas empresas privadas, temos essa lei, 14.457 de 2002. No âmbito público, aqui eu preciso contar uma historinha antes, tá? A partir de 2015, verificamos que houve um crescimento acentuado de denúncias de assédio sexual no âmbito de instituições federais de ensino, ou seja, universidades federais e institutos federais. Por mais que não desejemos que isso ocorra, vinha acontecendo e foi constatado também pela Controladoria Geral da União, que fez um levantamento de casos de 2016 a 2021 e constatou justamente que 50% dos casos de denúncia no poder público, no poder executivo federal, vinham de órgãos ou entes vinculados ao Ministério da Educação.
a medida provisória número 1140, ela trouxe essa perspectiva, ou essa preocupação. Precisamos prevenir e combater o assédio sexual nas escolas públicas e privadas, universidades públicas e privadas. Porém, esse tema, falei em medida provisória, que esqueci de um pequeno detalhe. Não sei se você sabe o que é a medida provisória. Ante o silêncio, eu vou explicar bem pausadamente, tá? Bom, medida provisória é uma, digamos assim, grossamente falando, ela é uma lei que ela é editada pelo presidente da República. Então, por exemplo, se o atual presidente da República entender que um determinado assunto ele é urgente e relevante, ele pode editar uma medida provisória e ele encaminha para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional vai fazer passar como veio da Presidência da República, pode alterar ou pode rejeitar. Tá? Então, essa medida ela é provisória porque ela vale por 60 dias mais 60. No caso aqui, então, dessa medida, ela tinha esse foco. Instituições de ensino públicas e privadas. Quando foi para analisar o mérito dessa medida provisória e converter em lei, o Congresso entendeu que o tema era tão importante que ele valia para toda a administração pública. Ou seja, não vale só para instituições federais de ensino, universidades e institutos federais. Vale também para o município de Erechim, vale para o estado do Rio Grande do Sul, vale para o Distrito Federal, vale para o município de Áurea, etc. Então, a política hoje de prevenção está nesta lei aqui, 14.540, que deve ser a cabeceira a lei de cabeceira de quem trata desses assuntos, especialmente nos institutos aqui, mas vale também para toda a administração, mas no nosso caso é o que nós queremos. E o foco desta lei é também a prevenção. Porque precisamos cumprir com o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. O Tribunal de Contas da União, no acordo número 456/2022, ele disse que a prevenção é o mecanismo mais eficaz, seguro, barato e sustentável, porque se eu consigo evitar, se eu falando aqui para você, se eu conseguir evitar um caso de assédio, nós podemos nos dar por satisfeito, porque o objetivo foi cumprido, é evitar. Porque eu evito um dano ao aluno que foi assediado, evitamos toda uma burocracia, evitamos que haja um crime, porque o assédio sexual é crime, e evitamos movimentar toda a máquina para uma coisa que não precisava. Fora isso, comprometimento, a lei exige comprometimento da autogestão. E o que é isso? É compromisso da direção-geral do campus aqui e da reitoria em evitar. Por exemplo, como é teu nome? Fernando aqui. Digamos o seguinte, Fernando, tu faz uma denúncia de que tu está sendo assediado moral ou sexualmente, tá? Tu faz uma denúncia lá para o DEMIAN, e o DEMIAN chega para a direção-geral e diz, olha, temos uma denúncia de assédio moral, foi formalizada, foi pedida apuração. E o diretor-geral, ele engaveta a tua denúncia. Qual é o recado que a administração está passando para ti? Que eles não se importam. É isso aí. Agora, se a denúncia que tu fizeste, fez lá para o DEMIAN passou para o diretor encaminha, tem um setor na reitoria lá em Bento Gonçalves que analisa essas denúncias, que não compete aqui ao diretor fazer a análise prévia. Ele recebe e encaminha. Tá? E feito o encaminhamento, lá na reitoria diz o seguinte, instaure-se processo administrativo disciplinar contra o servidor tal. O que é o processo administrativo disciplinar? Nós que somos servidores públicos, nós somos regidos por uma lei, e essa lei diz que se nós não cumprirmos os nossos deveres ou se violarmos as nossas proibições, nós responderemos. A gente pode ser punido com uma advertência, com uma suspensão ou com uma demissão. Se o diretor, então, na tua denúncia, encaminhou para a reitoria determina a abertura de um processo administrativo disciplinar, qual é o recado que a
a administração está passando para ti agora. Agora mudou o cenário, né? Agora, tu vai se sentir, puxa, eu fiz uma denúncia e o pessoal pode ser, inclusive que durante o processo administrativo se identifique que a tua denúncia ela não se comprovou. Mas a obrigação que nós temos de levar ela adiante, ela foi cumprida. Houve apuração. Porque em todo processo, seja ele criminal, civil ou administrativo, nós precisamos observar o contraditório para a defesa. Todo mundo tem direito de se defender. Pode ser que na defesa lá ficou comprovado que não houve o assédio. Pode ser por aquele caso lá que eu citei antes, de eu sendo professor, eu falar com um aluno, daqui a um pouco não se comprovou. De repente foi um dia, não comprovou que era assédio moral. Ou o período em que eu fiz aquelas manifestações contra o aluno não foi suficiente para demonstrar aquele requisito da reiteração. Mas, de qualquer forma, em eu me manifestando desse jeito em relação ao aluno, eu posso violar outros deveres ou posso violar outras proibições do servidor, como, por exemplo, manifestação de apreço ou desapreço. O que é isto? Né? Alguém perguntou ali atrás. Digamos que eu, sendo professor, eu chego para a minha turma e digo o seguinte: puxa, esse campus não sei como está de pé ainda com aquele diretor que nós temos. O que eu estou fazendo para vocês? Manifestação de desapreço. Ou pode ser que na reunião, toda reunião de servidor, com a direção geral, eu sempre digo o seguinte: eu quero ser igual ao diretor. O meu exemplo de vida é o diretor. Toda reunião eu faço isso. Manifestação de apreço. Tá? Servidor público tem que ter esse cuidado. Certo? Bom, já vimos o que é o comprometimento da alta gestão. E, além disso, nós precisamos criar uma estrutura de prevenção. Explicar para todo mundo, principalmente, onde é que está a legislação a respeito. Se for empresa pública, empresa privada, você já viu que tem uma lei específica. Se for administração pública, tem uma lei específica que trata de prevenção de combate ao assédio. Essa estrutura de prevenção, que está lá na Lei 14.540, ela tem 5 itens importantes. Primeiro, elaboração de estratégias e ações institucionais. Por exemplo, o procurador vai ter que passar de campus em campus, explicando para cada turma o que é assédio moral e o que é assédio sexual. Por mais que seja trabalhoso, é o que a lei está mandando. E nós temos que cumprir. Então, o IFRS está fazendo essa parte. Além disso, cartilha de prevenção, trabalhar em aula, artigos sobre o tema, debater essa temática, ter canais de denúncias. Lá naquela lei que eu falei das empresas privadas, elas são obrigadas hoje, quando tu abre o site da empresa, tem que estar bem claro, bem de acesso, onde é que é o canal de denúncia. Faça um teste com a sua empresa. Abra a página da internet e vê se tem um canal de denúncia lá. Se não tiver o canal de denúncia, a empresa em que vocês trabalham já está descumprindo a legislação. E pode ser que, de repente, a auditoria do trabalho bata lá e vai ter uma anotação por descumprimento desse ponto. O mesmo vale para os entes públicos. Precisamos ter um canal de denúncia bem de fácil acesso. Depois eu trato mais especificamente de onde denunciar. Acho que alguém tinha a mão levantada lá atrás. Sim. Existe, sim. Tem só para citar um caso que foi para o Superior Tribunal de Justiça, e aí vocês vão conseguir entender bem fácil a situação. O camarada era concursado, tá?
E numa eleição para o município, ele fez propaganda política para um determinado candidato. Porém, o que ganhou foi o outro. Quando aquele outro assumiu, eles colocaram esse servidor a trabalhar na praça, sentado no banco da praça, como castigo. Então ele ficou vários meses ali e sendo alvo de chacota, porque era o servidor que estava no banco da praça, né, literalmente. E ele entrou com uma ação por indenização moral contra o município e ganhou. E foi por retaliação política. Então, muitas vezes, o motivo do assédio moral pode ter cunho político, pode ter cunho religioso, N fatores, tá? Mas pode sim. O mesmo vale para empresas ou para entes públicos, tá? Federais. Outra, apuração e responsabilização, já tratamos aqui. Feita a denúncia, tem que ser apurado e constatado efetivamente que houve assédio moral ou assédio sexual. Punição, informação, fazer esse repasse, tá? E capacitação de servidores. Por exemplo, tem um colega aqui, como é o nome? O David. Ele faz uma denúncia e chega lá no setor e o setor não sabe o que fazer. O David vai perguntar, o que eu vim fazer aqui? Vocês não sabem nem me orientar. Então, a capacitação é para todos os servidores, mas especialmente os núcleos que tratam com a recepção dessas denúncias, dessas demandas, saibam orientar, saibam o que fazer, como registrar uma ata, se for necessário, como anonimizar um nome, e qual é o encaminhamento que tem que ser dado. Daqui um pouco, é um crime contra o menor, tem que fazer encaminhamento para o Conselho Tutelar, ou se ocorreu aqui dentro um crime, tem que fazer um encaminhamento para a Polícia Federal para apurar. Daqui um pouco aconteceu uma importunação sexual aqui, nós temos que encaminhar uma notícia de fato para a Polícia Federal, para fazer apuração. Foi aqui dentro. Bom, vamos lá para o conceito de assédio sexual. Como é que estou de horário, professor? Tenho até... Bom, vamos lá. A Lei 14.540, ela diz o seguinte, que assédio sexual é o conceito que está lá no Código Penal ou e outras leis que tratam do termo, mas especialmente que está no Código Penal, artigo 216-A, que diz o seguinte: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência, inerentes ao exercício de emprego, cargo e função. Vamos lá, para destrinchar esse conceito, a gente precisa traduzir algumas coisas. Existe hierarquia entre professor e aluno? Geralmente, nos processos administrativos disciplinares, nos processos criminais, os professores, através dos seus advogados, tentam desqualificar a existência da hierarquia do professor em relação ao aluno. Mas o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal que está abaixo do Supremo Tribunal Federal, já disse que professor em relação ao aluno, assim, a ascendência hierárquica. Porque o professor é visto como uma referência. É ele que passa o conteúdo, é ele que mostra para vocês um padrão de conduta, diz o que é certo, o que é errado, ensina o que fazer e é quem dá nota. Tá? Então tem sim hierarquia. Agora, vocês são da mesma turma? Quem é da mesma turma aqui? Tá. Existe hierarquia entre vocês? Teve um campus que eu fui e perguntei, existe hierarquia entre vocês, alunos? Aí então, sim. Mas como? Aí eu falei, pô, eu fui militar também, né? No colégio militar, quem está no segundo ano tem uma hierarquia em relação a quem está no primeiro, quem está no terceiro tem. Mas aqui não. Aí alguém falou assim, mas o pessoal do DCE tem hierarquias. Mas da onde? Né? Pessoal do Grêmio. Bom, não tem, entre alunos não tem.
que é importante para o conceito? Para efeitos de assédio sexual criminal, vocês conseguem desqualificar esse crime. Mas o Código Penal tem um leque grande, tem um cardápio enorme de crimes. Se não conseguir enquadrar no assédio sexual, é muito provavelmente um outro tipo de crime. E daqui a um pouco a gente vai ver o que é mais grave que o assédio sexual. Mas o professor, digamos o seguinte, o professor insinua para uma aluna, olha, tua nota está muito ruim e eu estou achando que tu não vai passar de ano. Do jeito que está, e a aluna fica temerosa, começa, professor, mas eu não posso repetir, não sei qual é o termo que vocês usam aqui, mas na minha cidade é rodar, eu não posso rodar. E ele faz o seguinte comentário, mas a gente pode resolver esse problema. Se tu sair comigo, meio caminho está andado. Qual é a intenção, qual é o objetivo, qual é a mensagem subliminar que ficou, ou a mensagem escancarada que ficou dita aqui? Basta sair comigo que passou. Aqui nós temos escancarado o conceito de assédio sexual. Bom, mas vocês devem estar se perguntando o seguinte, puxa, agora fiquei com medo. Então quer dizer que um professor, se fizer isso, é assédio sexual. Se um técnico administrativo fizer isso, então não é assédio sexual. Quer dizer que ele vai continuar trabalhando aqui. É isso mesmo, procurador, que está me dizendo? Esse absurdo? É isso? Bom, lembrem-se, logo no início eu falei que os nossos atos, a gente tem que ter bem noção de que eu posso ser responsabilizado civil, criminal e administrativamente. Então, eu, servidor, se eu sou um técnico administrativo e eu faço uma proposta, daqui a pouco alguém vai na biblioteca e pede um livro. Aí eu digo o seguinte, só vou te emprestar o livro se tu sair comigo. Criminalmente, assédio, existe ascendência hierárquica entre o técnico administrativo e o aluno? Posso até tentar dizer que tem uma ascendência, mas não é, tecnicamente não está certo. Só que a lei do servidor, no artigo do servidor público federal, a lei número 8.112, no artigo 117, inciso 9, ela diz o seguinte: valer-se o servidor do cargo para alugar proveito para si ou para outrem. E esse proveito inclui proveito sexual. Então pode não ser crime, ele pode não responder criminalmente, mas ele vai responder administrativamente. E se ficar configurado, comprovado, isso aí que houve mesmo, qual é a sanção? Demissão. No IFRS já teve gente demitida? Sim. Infelizmente, sim. Mas vamos lá. Então ficou guardado aqui o conceito de assédio sexual. Espero que sim. Vamos para a novidade. Lembra aquele caso que eu contei da minha filha, que é para o futebol, que ficava com medo, né? Esse aqui é um crime bem novo, tem 5 anos. Chama-se importunação sexual. Veja o conceito lá. O que está em vermelho, sem a sua anuência. Tá? Mas aqui não fala em ascendência hierárquica, não fala em nada. Só diz o seguinte: praticar contra alguém, independente do gênero, sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, ou a de terceiro, pena, reclusão de 1 a 5 anos. Só para vocês terem uma ideia, o assédio sexual, a pena é detenção de 1 a 2 anos. Aqui é reclusão de 1 a 5. Detenção é que vocês chamam no papo comum, o cara dorme no presídio, né? Então ele começa a cumprir a pena dele em regime semiaberto, na detenção. Na reclusão, em regra, começa a cumprir em regime fechado.
fica o dia inteiro no presídio. Reclusão de 1 a 5 anos. Veja que a pena é mais grave, porque se entendeu que aqui o crime é mais grave. E de repente vocês devem estar se perguntando, tá, mas fala aí um exemplo. Tem um caso clássico, até eu não coloquei aqui para não ficar tão... Imaginei que o pessoal não vai conseguir ler lá do fundo, mas em determinada situação, num ônibus, acho que no interior do Rio de Janeiro, o camarada se sentou no banco à direita, né, junto à janela. O banco estava vago, daqui a um pouco uma moça sentou do lado dele. Ele olhou para a moça e passou a mão na perna dela e colocou a mão no seio da moça. O que é isto? Importunação sexual. Não houve a anuência dela, não concordou, porque simplesmente foi lá e apalpou. Tanto é que ela pediu para o motorista parar o ônibus e, naquele exato momento, deu uma lição de moral no importunador e pediu para o motorista levar eles direto para a delegacia. O motorista fez isso, desceu todo mundo lá, tinha as testemunhas. E esse caso foi julgado pelo STJ também, porque era um habeas corpus e foi até lá para se discutir que o advogado queria que o processo fosse trancado, porque não... tentando dizer que não houve materialidade, que não houve autoria, etc. E tal, e o STJ falou, não, vamos apurar. O Estado tem o direito de apurar se de fato houve este crime. Então, aqui vejo que não tem questão de ascendência, a única coisa é que registra bem claro, sem anuência da vítima. Então, se um aluno aqui resolver apalpar uma colega, ou uma colega apalpar um aluno, ou aluno, um aluno, sem consentimento do outro, o professor vai ter que parar a aula e vai ter que fazer a comunicação devida. Na direção de ensino, para a polícia, e se for o professor que fizer isso, tem que encaminhar o processo para responsabilização administrativa também. Ok com relação a esse conceito? Pegaram bem a diferença entre assédio sexual e importunação sexual? No final das contas, o que mais acontece é a importunação. A gente fala muito de assédio, mas o caso mais comum, mais clássico é a importunação. E vejam que no assédio sexual, naquele caso que o professor prometeu a nota, melhorar a nota, não houve a conjunção carnal, não houve o relacionamento, não houve a aproximação. Houve a proposta. No momento que houve a proposta, houve o crime. Aqui, ele é considerado mais grave porque a pessoa sequer fez a proposta, simplesmente foi lá e passou a mão. Já aconteceu, não tem mais como voltar. Então, esse é o... E se vocês pesquisarem também, a história desse crime aqui está relacionada com uma série de abusos que aconteciam nos metrôs no Rio de Janeiro e em São Paulo, e como não havia o crime específico para isso, não tinha como punir as pessoas que faziam os absurdos que foram relatados pelas vítimas lá do metrô dessas cidades. Até aqui alguém quer fazer algum questionamento, alguma ponderação? Ah, sim. Sim. Por exemplo, professores que a turma tenha computação, né? E o professor chega por trás do aluno ou da aluna e tenta ensinar como é que se mexe com o mouse. Chega por trás do aluno, se escora, fica ali se encostando. Alguns, inclusive, dão uma encostada com a boca aqui no pescoço, dão uma cheirada. Pode parecer simples para alguns, mas não havendo, até porque muitas vezes a pessoa que está recebendo o toque, ela fica em estado de choque, né? Não sabe nem o que fazer. Mas em momento algum ela falou, pode fazer, estou gostando. Por mais simples que possa parecer, ou por mais normal que possa parecer, é importunação sexual.
caso que uma colega conta do Instituto Federal do Ceará, que ela sempre conta nas palestras dela, que era o famoso beijo do tio. E não sei se vocês já ouviram falar isso, nesse caso. Então, era um professor que se postava na frente da sala de aula, e todas as alunas que passavam tinham que dar um beijo nele. E na hora de dar um beijo no rosto, ele virava o rosto para dar um contato ponta da boca com ponta da boca. Na época não tinha esse crime aqui, mas hoje é muito fácil de enquadrá-lo como importunação sexual. Certo? Alguma ponderação mais? Vamos adiante, tá? Antes de passar para o crime, eu vou fazer uma surpresa para vocês, né? Não precisem me responder, Mas vocês acham que se eu participo de um grupo de WhatsApp, eu posso dar print das minhas conversas daquele grupo e mandar para outros grupos? Ou, se eu estou conversando aqui com o Eduardo, eu posso repassar minhas mensagens com ele para uma outra pessoa sem autorização dele? Outra, se eu estou num grupo de WhatsApp, eu posso repassar as conversas do grupo sem autorização do grupo? Não precisa responder. A resposta é não. Sigilo das comunicações. Eu só posso repassar se tiver autorização, pelo menos do administrador do grupo. Só, olha, vou dar um print dessa situação aqui. Porém, se o print for dado para subsidiar uma denúncia, vá que naquele grupo esteja sendo repassado cenas de sexo explícito, cenas de sexo que envolvam menor de idade, outros comentários, por exemplo, comentários racistas ou comentários favoráveis à causa nazista, etc., que eu vi que aquilo ali é crime, eu posso dar print, porque eu vou utilizar aquilo ali numa denúncia. Nesse caso, sim, para efeitos de denúncia ou para efeitos de direito meu, defesa de direito meu, eu posso fazer isso. Mas simplesmente repassar coisas sem autorização do grupo ou da outra pessoa, não posso. Tá? Inclusive, eu posso responder também por dano moral, dano à imagem. Dito isto, vamos para este crime aqui. Registro não autorizado de intimidade sexual. Existem algumas pessoas que têm uma tara tão grande que, não satisfeita em assediar, eles querem também repassar o que fazem. Como eu disse para vocês antes, eu não posso repassar mensagem sem autorização. Se eu filmei cena de relacionamento meu com uma namorada, só posso fazer o repasse daquelas imagens, daqueles vídeos, se ela concordar. Do contrário, eu estou violando a imagem daquela pessoa. Estou violando a privacidade, estou violando a intimidade. E esse é um crime novo também. E diz o seguinte: produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. A pena, em relação à importunação sexual, vocês já viram que ela é bem mais branda, mas passou a ser crime também. E diz o seguinte, em parágrafo único: na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de sexo, de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Digamos o seguinte, o que é o parágrafo único? Lá no caput ali do artigo 216b, filmei ou fotografei e repassei. Tá? No parágrafo único, de repente eu não... Como é seu nome? O Marcos. Eu não gosto do Marcos, eu quero sacanear ele, fazer uma brincadeirinha. Eu pego, com esses aplicativos ali, eu recorto o rosto dele e coloco o rosto dele numa cena de sexo, de nudez, e repasso no grupo.
achando que aquilo ali só é uma brincadeira. Mas não é mais só uma brincadeira. Essa sacanagem que eu estou fazendo com o rosto, com a imagem dele, está previsto ali e é crime. Então, vale a pena repetir. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Eu estou colocando ele numa situação constrangedora e repassando. Tenho certeza que isso não ocorre aqui. Ou seja, muito cuidado com o WhatsApp. Outra, me passaram uma cena de nudez, um vídeo de sexo. Eu posso repassar, pelo que eu vi aqui? Se eu repassar, eu estou na cadeia criminosa, na cadeia de repasse criminoso de vídeo, tá? Então, eu posso, se o pessoal fazendo toda a rede de repasse, eu posso chegar em mim também. Eu vou responder por esse crime. Moral da história, se chegar para mim, eu tenho que avisar a pessoa, ops, tu cometeste um crime. E eu tenho dever, inclusive, de denunciar. Tá? Ah, não adianta pagar. Tá? O WhatsApp, a gente faz a comunicação lá para a meta, né, e pede, inclusive, que foi apagado. Muitas vezes a Polícia Federal chega, é um pouco mais trabalhoso, mas a Polícia Federal chega lá e nas pessoas através dessas mensagens mesmo que seja apagado. Tá? É um pouquinho mais trabalhoso, mas tem como resgatar. Tá? Pô, mas e se for menor de idade? Não sei, temos menores aqui mesmo? Se tiver, pode levantar o braço. Né? Não? Não temos menores. Bom, se for menor de idade, além do Código Penal que a gente está vendo aqui, existe uma série de crimes especiais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Então, todo cuidado é pouco. Por exemplo, é comum em algumas regiões as pessoas dizerem que, puxa, mas ela era de menor, mas ela consentiu. Se houve um relacionamento com uma menor de 14 anos, a gente chama de estupro de vulnerável. Tá? Isso está no Código Penal. Fora isso, há uma série de outros crimes lá no ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui é só para vocês terem uma ambientação da legislação com relação à responsabilização, fluxos e previsão do que acontece, tá? Lei do servidor. Então, nós, servidores públicos federais, pessoal que dá aula para vocês, pessoal que faz o atendimento, é regido pela Lei 8.112 e lá diz o que vai acontecer se nós cometermos uma violação sexual, um assédio sexual, um assédio moral, etc. Está lá. O decreto 11.123 diz o seguinte: quem é que tem a competência, quem é que pode demitir um servidor se cometer um ato de assédio sexual? É o reitor. Não é o nosso diretor aqui, tá? Fica bem claro. A portaria normativa da Controladoria Geral da União estabelece como é que são os fluxos do processo administrativo, como é que nós vamos apurar, né? E com relação ao Consup, com relação ao IFRS, preciso dizer para vocês que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul foi uma das pioneiras no estabelecimento de uma política de prevenção e de combate ao assédio sexual, que está lá na resolução número 42 de 2020. Muitas entidades, muitos entes públicos têm se servido do que foi estabelecido pelo IFRS para estabelecer também a sua política local lá. Então, nós servimos de referência para várias universidades federais, para vários institutos federais. Mais especificamente, no final das contas, tá, se acontecer alguma coisa, o que eu faço? Onde é que eu posso pesquisar? Onde é que está escrito isso? Que conceito é esse? O que é um crime de racismo? O que é uma violência? O que é um bullying? O que é um assédio moral? Está tudo detalhado na Instrução Normativa número 6 de 2022, bem recente, tá? E
colegas, algum questionamento? Posso ir adiante? Tranquilo? Agora vem o pepino para vocês. Dê-me o nome do colega que está aí do teu lado. Tiago. Bom, se o Tiago verificar, constatar, aqui nos corredores do IFRS, uma importunação sexual, ele pode simplesmente fechar o olho e seguir pelo corredor como se nada tivesse acontecido? Não. Se na aula de vocês aqui, vocês virem alguém sendo assediado sexualmente ou importunado sexualmente, vocês podem fazer de conta que não viram? Não. Porque se criou com a Lei 14.540 uma responsabilidade social solidária. Todo mundo olhando para todo mundo. Todo mundo cuidando de todo mundo. Essa foi a ideia. Então, se eu vi, eu não posso me calar. Eu tenho o dever de denunciar. Isso aqui não é só para servidor público, é para todo mundo. Eu tenho o dever de denunciar. Servidor antes já tinha o dever de denunciar também. Na nossa lei lá tinha um artigo, se eu souber de uma infração, eu tenho que comunicar imediatamente à minha autoridade superior. Agora, se nós virmos, nós temos o dever de denunciar. Além disso, muitas vezes ocorre que aquelas pessoas que denunciam ou que vão ser vítimas, que vão ser testemunhas, desculpe, ou aquelas que vão apurar o que aconteceu, elas são ameaçadas. E esse novo crime, essa ameaça, também tem que ser objeto de apuração. Porque a ideia é, feita a denúncia, ter o segmento, apuração e sancionamento. Como é que eu faço a denúncia? Em que canal eu vou procurar para fazer essa denúncia? Bom, preciso dizer para vocês, antes de passar aqui, vocês devem imaginar o quão difícil é para uma pessoa fazer uma denúncia de uma importunação sexual. Correto? Precisa vencer vários medos, precisa vencer o sentimento de que vai ser perturbada moralmente, perseguida moralmente pelo assediador. E como é que eu faço isso? O que vocês acham? Vou jogar, antes de apresentar aqui, vou jogar a pergunta para vocês. Como é que eu posso fazer para denunciar? Fernando, né? Fernando aqui falou anônimo. Foi tu? Foi tu? Foi o Fernando ou foi tu? Tá. Meu nome? Matheus. Matheus falou anônimo. Pode isso, anônimo? Nome? A Rafaela disse pode também. Tá ficando bem quente, vocês estão se complementando. Poxa, mas é anônimo? Justamente porque nesses casos, especialmente nesses casos, porque a vítima se sente constrangida. Muitas vezes vai falar com uma mulher, por exemplo, vai fazer a denúncia, e quem está recebendo a denúncia do lado é um homem, ela não se sente confortável em fazer aquela representação. Por isso que a gente diz que as equipes de recebimento dessas denúncias têm que ser multigênero, multiprofissional. E daqui um pouco saber que, poxa, comigo ela não vai falar, mas pode ser que com uma servidora X ela vai ter mais, se sentir mais confortável e vai contar o que aconteceu, porque nós precisamos saber, né, minimamente como aconteceu o fato para determinar a apuração de um processo administrativo disciplinar ou se for a situação, encaminhar também para a polícia para apurar. Bom, a ouvidoria, é o canal que a gente vai ver daqui um pouquinho, ela recebe de forma majoritária denúncias de forma anônima. Não sou eu que estou sofrendo o assédio. Eu sei que uma determinada pessoa está sofrendo assédio e
eu vou relatar aqui na turma tal, o professor tal tem falado isso, 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 isso e isso. E tem feito isso, mais isso e mais isso. E que foi visto por vários alunos daquela turma. E a partir desse momento, chegando a denúncia anônima aqui para a direção geral, é incumbência do diretor averiguar se existe um mínimo de autoria e de materialidade. Se existe algum zum nos corredores, se já existe um outro relato também com relação àquele servidor, com relação àquele aluno, pode ser, né? Questão de importunação. Vamos averiguar. Mas com relação ao servidor, se ele identificar que há esses mínimos indícios, ele encaminha lá para o setor que nós temos na reitoria e lá eles vão determinar a abertura de um processo administrativo disciplinar para apurar o crime ou a falta funcional com base em denúncia anônima. Por outro lado, se ninguém denunciar, o que o diretor vai fazer? Nada. Como é que ele vai fazer alguma coisa com base em fofoca? Se não tem nada formalizado, ele não tem como agir. Até porque existe uma coisa que a gente chama abuso de direito. Ele pode ser, inclusive, sancionado se alguém entender que está sendo perseguido por denúncias vazias. Ele precisa dessa motivação. Precisa que quem tenha visto, quem tenha presenciado, ou quem foi assediado ou vitimado, denuncie. Até porque o que está aqui no artigo 5º, parágrafo 1º dessa lei, diz o seguinte: se eu fui assediado ou se eu vi alguém ser assediado, eu preciso evitar que outros sejam. Questão de solidariedade. Se ninguém falar nada, o negócio vai se perpetuar. E daqui um pouco, vira um ambiente tão ruim que ninguém mais vai querer ir naquela instituição. Então nós precisamos preservar a saúde, a liberdade sexual, precisamos a saúde física, psíquica, de professores, de técnicos, de estudantes, e precisamos preservar também o meio ambiente da instituição e o nome da instituição. Vocês querem, por exemplo, dizer que são formados num campus conhecido por ter assédio? É essa mensagem que vocês querem? Claro, é só uma... É essa mensagem que vocês querem que passe, por exemplo, daqui um pouco. Ninguém faz nada lá. E para a rua, para a sociedade, passa o seguinte: olha, quem se forma lá não quer nem saber. Eles não estão nem aí para a questão do assédio moral, a questão do assédio sexual, importunação sexual. Com certeza não é essa a mensagem que a gente quer passar para a sociedade. A gente quer dizer que nós formamos uma instituição pública que preserva a saúde, a moral e faz com que as pessoas sejam solidárias nessa proteção. Comentários, dúvidas? E onde então denunciamos? Bom, antes de denunciar, então temos aqui a ouvidoria. Essa instrução normativa número 6, 2022, ela contou com a participação de professores, técnicos, estudantes. Então foi bem democrática, todo mundo auxiliando a redigir, a escrever essa instrução normativa. E ela foi adotada, então, metade do ano passado. E ela fala o seguinte: quem pode sofrer assédio moral, sexual, importunação? Todo mundo. Servidores, estudantes, estagiários, terceirizados. Com relação a terceirizados, o que eu posso falar para vocês? Nós temos várias empresas que fazem a manutenção predial, que fazem a segurança, vigilância, portaria, recepção, copa, né? Não sei se eu falei da limpeza também aqui. E temos os gestores do contrato, que são servidores do IFRS, né? Todos os campos, cada contrato tem um fiscal. E pode ser que esse fiscal ele faça aquilo que o professor fazia, aquele exemplo que eu dei no início, de ficar ostensivamente minando a imagem ou a moral de um aluno. Pode ser que o servidor faça a mesma coisa com
com relação a um terceirizado. E o terceirizado busca na Justiça do Trabalho a condenação do IFRS por dano moral. E se o IFRS for condenado, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar o ressarcimento daquele que deu causa a esse dano, através do negócio que a gente chama de ação regressiva. Nós pagamos, mas a culpa não foi só do IF, foi mais do servidor que não atentou para seus deveres, suas obrigações. Se excedeu na cobrança. Então, por isso que a gente incluiu aqui terceirizados também. Estagiário, por exemplo, na procuradoria. Existe ascendência do procurador em relação ao estagiário? Sim. Então, pode ser que um procurador venha assediar um estagiário, moral ou sexualmente. E se assim acontecer, o procurador também vai responder a um processo por isso. Essa instrução normativa estabelece um fluxo de denúncia, né? Bom, houve a denúncia, onde é que denuncia? A partir dali, qual é o caminho que aquela denúncia vai tomar? Até chegar à parte final, que pode ser a demissão do servidor ou a expulsão de um estudante. Então, guarde aqui, ouvidoria é o canal mais fácil. E como é que eu faço a denúncia na ouvidoria? Através de um negócio chamado Fala BR. É a plataforma integrada do governo federal. Eu chego lá e vou fazer cadastrar. Denúncia. Onde aconteceu? IFRS. Campos Erechim. Ou Campos Sertão. Campos Rio Grande. Como aconteceu? O que foi? E eu posso, não me sentindo confortável em colocar meu nome como denunciante, né? Poxa, eu não quero saber que fui eu, não quero que ninguém saiba que fui eu. Então, posso cadastrar lá como anônimo. Essa denúncia chega à ouvidoria do IFRS e a ouvidoria vai fazer uma primeira leitura e vai encaminhar para os setores competentes pela apuração. Tá? Então, se vocês aqui um dia virem, tomara que não, se um dia vocês virem algum caso assim, vocês podem denunciar através do Fala BR. Não pense que não existe onde denunciar. Tem aqui, bem fácil, tá? Vai lá e... Agora, eu posso não querer, só eu vou relatar aqui no campus mesmo, não vou fazer pela ouvidoria. Eu vou chegar lá na diretoria de assuntos estudantis. Só, olha, aconteceu isso, no dia tal, o técnico tal fez isso, o professor tal fez isso, tem tais e tais testemunhas, e daí a diretoria de assuntos estudantis ela também sabe qual é o fluxo que tem que tomar. Então eu tenho duas possibilidades. A mais fácil, pela Fala BR, e a outra mais presencial, mas daí exige também um desprendimento maior, a pessoa tem que estar convicta mesmo, né, que muitas vezes o medo não permite que se apresente à diretoria de assuntos estudantis. Mas pode ser, inclusive, que eu possa chegar lá na diretoria e eu falo o seguinte: olha, eu não quero que o meu nome seja mencionado. Eu vou fazer denúncia, mas eu quero que permaneça anônimo. É possível, sim. Uma palavra que a gente usa mais modernamente, que é anonimizar o denunciante, que é passar uma tarja ou fazer com que ninguém possa identificar quem foi que fez a denúncia. Alguma dúvida até aqui? Sim, é o famoso engavetamento. Então o Demian perguntou se recebido uma denúncia, né, foi aquele exemplo que eu mencionei no início, chegou no colo do diretor geral lá e ele não deu seguimento. Aí nós temos a prevaricação. Tá? Também, além de ser um crime, também vai ser objeto de uma nova apuração daí em relação à falha funcional dele de não dar seguimento. Ou seja, nós, servidores públicos, a gente recebendo uma denúncia, então, vamos restringir aqui no IFRS, Campos Erechim, nós recebendo uma denúncia, nós temos a obrigação de fazer ela andar. Em lugar algum ela pode ficar em algum escaninho eletrônico perdido.
Só para vocês terem uma ideia, nessas pesquisas que nós fizemos, e da CGU também, o padrão nas instituições de ensino é o seguinte, de assédio sexual, tá? O padrão é, em todos os casos, pelo menos um dos assediadores era homem. Em todos os casos, pelo menos um dos assediados era mulher. E em 75% dos casos era professor. Então o padrão nas instituições de ensino é o assediador ser homem, assediada mulher. Muitas vezes os assediados são vários, mas pelo menos em todos os casos nós verificamos que o assediador ou um dos assediadores era homem. Às vezes havia assediadores também homem e mulher, mas no padrão da pesquisa é homem e assediada mulher. Certo? Professor, de minha parte está... Agradecer ao Dr. Albert. Mais alguma pergunta, alguma colocação? O importante da palestra de hoje não é só a possibilidade de vocês denunciarem assédios ou de qualquer forma aqui na instituição, mas como a grande maioria de vocês trabalham e tem outros espaços onde vocês podem ser assediados, é saberem que nesses espaços vocês também são cobertos pela legislação. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algum questionamento que não precisa ser exposto hoje, procurem os colegas servidores. Pode ser na assistência estudantil, pode ser com o Demian lá no ensino, com o Daniel, pode ser com a professora Camila, pode ser lá com a Denise na CGP. Tem vários servidores que estão à disposição para atender vocês, para que vocês possam colocar as dúvidas de vocês em relação a alguma ação aqui dentro da instituição, ou mesmo consultar alguma ação ou algum momento que vocês tiveram a infelicidade de sofrerem nos espaços de trabalho que vocês trabalham ou que vocês convivam. Então a instituição está à disposição. A instituição está sempre aqui para os auxiliar. Vocês podem procurar o servidor ou a servidora que vocês se sentirem mais confortáveis e realizarem a denúncia, se esse é o objetivo de vocês, ou colherem a informação, se assim vocês desejarem. Mais algum questionamento para o Dr. Albert? Então, agradecer muito ao Dr. Albert pela quinta vez que está aqui no campus, né, dialogando anteriormente com os servidores e agora com os nossos discentes. E talvez muitos de vocês estejam se perguntando por que nós estamos fazendo esse tipo de apresentação. Porque o Albert comentou ao longo da apresentação várias vezes. Não basta para nós tomarmos uma providência, vocês fazerem um comentário en passant para com um docente, para com um servidor técnico administrativo, com o Demian, com o Daniel, comigo. Nós precisamos de uma formalização dessa denúncia. Seja de forma anônima, pelo Fala BR, ou seja uma denúncia formalizada junto à assistência, junto ao ensino, junto à CGP, se é um colega servidor. Nós precisamos disso para dar andamento. E muitas vezes, né, Albert, a coragem de um traz vários denunciantes para o mesmo servidor ou para um colega discente. Diga, Albert. Agora que eu já estava finalizando, vocês já estavam quase comemorando, né? Mas o momento que ele falou isso, que vem um denuncia ou uma denuncia, é padrão, vocês podem reparar nas notícias, vem uma leva de denúncias com relação à mesma situação. Tá? Tem N casos que vocês podem pegar e buscar. E a gente precisa, de fato, de um, que daquele ali serve de exemplo para outros que também foram objeto daquele crime, e daqui a um pouco nós temos um conjunto probatório muito mais forte para retirar aquele servidor do nosso convívio. E alguns de vocês talvez não devem ter pensado, não perguntaram, mas tem prazo para isso? No questão da importunação sexual, o Estado tem
12 anos a contar do fato ocorrido para apurar aquele crime. Servidor público, se aconteceu aqui o fato, né, no IFRS, o IF tem 5 anos para apurar administrativamente, ou seja, ver se é caso de demissão ou não, 5 anos a partir de quando chegou nas mãos do diretor. Tá? Enquanto não ficou sabendo, o prazo para nós não segue correndo. E então tem os prazos criminais e temos os prazos administrativos. Administrativo 5 anos e criminal, no caso de importunação, 12 anos. Mas eu queria fazer uma pergunta agora, vou provocar os estudantes aqui, tá? Na minha época, aí entrega a minha idade, né? A gente falava em flerte. Não sei se vocês ouviram já essa palavra uma vez na vida. Hoje o pessoal fala match, né? Bom, mas flertar com alguém é assédio sexual? Eu olhar para uma colega é assédio sexual? Ou eu convidar uma colega para jantar ou para ir no cinema é assédio sexual? Digamos que, inclusive, seja um coordenador de um curso e uma professora. É assédio? Pelo que vocês viram aqui, vamos fazer o teste. Vai valer 1 ponto, eu acho, né? É assédio? Como? Ele disse que se configurar, mas como é que eu vou configurar? Bom, digamos assim, vamos lá, um exemplo. Eu fiz o convite, sou servidor, sou coordenação de ensino, pode ser? Sou da coordenação de ensino e convido uma professora para sair. Não sei onde é que seria o ponto aqui na cidade, né? E a servidora, que é minha subordinada, diz o seguinte: não. E eu digo, tá? Ok, desculpa, né? É assédio? Não. Houve a tentativa de aproximação. Lembre-se que ali nos crimes, por exemplo, a importunação sexual, fala sem anuência. O assédio sexual, até esse momento aqui, não ocorreu. Mas se eu sendo chefe dela, eu digo o seguinte: tá, mas tu não entendeu direito. Tu tem que sair comigo que eu sou teu chefe. E agora? Agora está mais do que escancarado que eu tenho um assédio sexual. Eu estou tentando me prevalecer da minha condição de superior hierárquico para lograr um proveito sexual. E daqui um pouco ela vai pensar assim: puxa, mas eu estou numa função gratificada, se eu não sair com ele, eu vou perder a função gratificada, eu comprei o imóvel aqui em Erechim e eu preciso pagar as prestações do imóvel e o que eu... Então, vou sair... Então veja que nem tudo é assédio. O simples fato de olhar ou de fazer um convite para sair não é assédio. Mas se ficar subentendido que se não fizer aquilo vai sofrer uma represália em razão da ascendência ou da superioridade hierárquica, sim, nós temos o assédio sexual. Tá? E são N casos que vocês vão pegar por várias empresas que temos esse tipo de característico de atitude. Tá? Era isso. Desculpa aí, professor. Então, surgiu alguma questão agora? Não? Então, uma salva de palmas para o Dr. Albert. Muito obrigado, Albert. E desejo a todos e a todas um excelente término de noite. Aí podem retornar às suas atividades. Muito obrigado.